Como entender o que acontece hoje no Oriente Médio? Para entender a origem da atual conjuntura, temos que retroceder, no mínimo, até o final do século XIX, quando é criado na Europa o movimento sionista, com o intuito de promover a imigração judaica para a então Palestina, a região onde até o ano 70 da era cristã os judeus constituíram uma nação. A Palestina, nessa época, fazia parte do Império Otomano, que seria derrotado pelas potências aliadas na Primeira Guerra Mundial. Ao longo das décadas de 1920 e 1930, grandes extensões de terra foram adquiridas na Palestina, principalmente de latifundiários que viviam nos grandes centros urbanos do Império Otomano. Com a ascensão de Hitler na Alemanha e o início da perseguição sistemática aos judeus, que culminaria com o Holocausto, aumenta significativamente a imigração para a Palestina e, consequentemente, a oposição árabe ao mandato britânico. Os confrontos entre árabes e judeus exigiam a manutenção de uma força de 100 mil soldados na Palestina, o que estava além da capacidade britânica. Em 1947, a questão da Palestina foi entregue às Nações Unidas, que votam pela partilha do território e pela criação de 2 estados independentes, um árabe e um judeu. E a liderança judaica mais pragmática aceita a partilha, optando por criar um estado e deixar para mais tarde a decisão sobre as suas fronteiras definitivas. Os árabes palestinos e os estados árabes vizinhos rejeitaram a decisão da ONU e os conflitos intensificam-se imediatamente. Os estados árabes vizinhos invadem o recém-criado país não só para eliminá-lo, mas também para expandir as suas fronteiras. Os países árabes não tinham nenhum interesse na criação de um Estado palestino independente. Em 1949, foram assinados armistícios entre Israel, Egito, Síria e Jordânia, e as áreas designadas pela ONU para a criação de um Estado palestino seriam ocupadas por Israel, pela Jordânia, a margem ocidental do Rio Jordão e Jerusalém Oriental, e pelo Egito, a faixa de Gaza. Em torno de 700 mil palestinos tornam-se refugiados, habitando acampamentos miseráveis nos países vizinhos e tornando-se peões do jogo de poder travado entre os países da região. No início de 1967, quando Nasser, presidente do Egito e líder do panarabismo, ordenou a saída das tropas da ONU da região e ameaçou jogar os judeus no mar, Israel reagiu com um ataque preventivo. Derrotou definitivamente o Egito, a Jordânia e a Síria, ocupou a península do Sinai até o Canal de Suez, toda a margem ocidental do Rio Jordão, reunificando Jerusalém, e conquistou as colinas de Golã. Em novembro de 1967, as Nações Unidas votam a Resolução 242, que propõe a troca de territórios ocupados por Israel na última guerra por uma paz duradoura dentro de fronteiras seguras. Mas em setembro, a Liga Árabe já havia tomado a famosa decisão dos 3 nãos. Não ao reconhecimento, não à paz, não às negociações com Israel. Ao longo dos anos seguintes, terroristas palestinos continuaram a atacar civis em território israelense, enquanto Israel consolidava a ocupação dos territórios conquistados. Mas o evento mais importante da década na região, e talvez em todo o mundo, foi a Guerra de Outubro de 1973, em que forças sírias e egípcias atacaram Israel de surpresa no dia em que festejavam sua data mais sagrada, o Yom Kippur. Uma vitória israelense manteve o impasse, até que a ação diplomática dos Estados Unidos levou a uma separação das forças e abriu o caminho para o entendimento entre Israel e o Egito. Em 1977, numa decisão surpreendente, o presidente Sadat do Egito decide visitar Jerusalém e oferecer a paz aos israelenses em troca da devolução dos territórios egípcios ocupados. Um acordo de paz é firmado em 1979, prevendo também a solução do problema palestino através de um processo que lhes daria, em um primeiro momento, a autonomia. Enquanto no sul as coisas se acalmavam, a partir do Líbano intensificavam-se as infiltrações de terroristas palestinos, o que levaria em 1978 a uma invasão israelense. Ainda na década de 1980, os palestinos lançariam uma revolta popular contra a ocupação israelense, a primeira intifada, e fundariam Hamas, considerado por Israel um grupo terrorista, que em sua carta prega até hoje a destruição do Estado de Israel. A sensação de isolamento, aliada ao surgimento de uma liderança israelense mais conciliadora, levaram aos acordos de Oslo em 1993, que prometiam uma solução para a questão palestina. Foi criada uma autoridade palestina, liderada por Arafat e seus colegas, que retornaram de Tunis para governar os palestinos. A combinação de uma liderança corrupta, elementos islâmicos fundamentalistas e rivais seculares que se opunham ao acordo, e de um governo israelense acomodado na nova estabilidade
expandindo os assentamentos judaicos nos territórios ocupados, levou a um confronto armado que ficou conhecido como a Segunda Intifada. Esta, diferentemente da primeira, envolveu a utilização de armas de fogo, ataques terroristas suicidas que mataram mais de 1.000 civis israelenses. Em poucos meses, ninguém mais se lembrava das negociações entre Barak e Arafat, que quase levaram a um acordo para a criação de um Estado palestino independente. Nos anos seguintes, Israel voltou a sofrer o isolamento dos primeiros anos de sua existência. A Liga Árabe promoveu um retorno ao boicote contra o país. Fatah, Hamas e a Jihad Islâmica intensificaram a violência de seus atentados e os israelenses utilizaram seu poderio militar para contê-los. Uma barreira, formada em parte por uma cerca, em parte por um muro, foi construída para separar da população palestina o território israelense e os principais assentamentos construídos na Cisjordânia. As lideranças de ambos os lados mudaram radicalmente. Arafat se foi e não surgiu uma liderança capaz de levar as negociações adiante. Seu lugar foi ocupado por companheiros vistos como tão corruptos quanto ele, o que levou em 2006 à eleição do Hamas para governar os palestinos, lançando por terra qualquer possibilidade de negociação.